Olá, gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem e em segurança, né? Vamos fazer uns comentários a respeito, do pronunciamento do STF sobre o artigo 29 da medida provisória 927 de 2020, que traz, né, em seu dispositivo, que os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Bem, por que esse artigo foi considerado inconstitucional, né? E foi banido aí do mundo jurídico, né? Ele está escrito, mas ele não está valendo, né? Para a gente poder entender. Porque, na verdade, ele tem alguns problemas, né? Ele leva para o trabalhador o ônus, né, de provar que ele adquiriu a doença em razão da atividade do trabalho. Inclusive, essa colocação desse artigo 29, ela tem um pequeno erro, porque quando a gente verifica a Lei 8.213, em seu artigo 20, inciso 1 e 2, a gente verifica quais são os conceitos de doença profissional e doença do trabalho. Doença profissional ou ocupacional foi essa que foi citada na medida provisória 927. Na verdade, o coronavírus ele não seria uma doença ocupacional ou do trabalho. Eu acho que, na minha humilde opinião, foram mal, né, a dizerem que isso seria uma doença ocupacional. Seria uma doença do trabalho. Por quê? A doença do trabalho ela está relacionada ao ambiente no qual você trabalha. Então, o que que acontece? Você está trabalhando e está trabalhando numa atividade onde há um determinado agente nocivo que lhe faz adoecer, né? Isso seria uma doença do trabalho. Já a doença ocupacional, ela está relacionada à atividade que você exerce. Então, se você é digitador e você adquire LER em razão da atividade que você exerce, você teria uma doença ocupacional. Então, assim, eu não entendo de doença, eu sou advogada e professora, mas eu acho que o Covid estaria no ambiente, né, do trabalho, independentemente da atividade que você exerce, já que a gente está falando de uma pandemia. Enfim, é lógico que se o indivíduo contrai o Covid porque está trabalhando na área de saúde, aí eu tenho uma situação mais delicada, né? Mas eu posso até dizer que seria uma doença ocupacional, mas eu acho que é um pouquinho de força de barra, porque as pessoas que contraem doenças em hospitais, elas contraem doença do trabalho. Por quê? Porque o ambiente do trabalho, ele é por si só já prejudicial ao trabalhador. Bem, mas qual é a consequência, né, do entendimento do STF em razão da inconstitucionalidade desse artigo? E acredito que haverá outros entendimentos nesse sentido, porque talvez na pressa, né, no calor da emoção, as pessoas não pensem muito nas consequências do texto que estão escrevendo, né? Mas enfim. Mas qual é a consequência? A consequência é a seguinte: se por acaso o trabalhador contrair, né, o Covid e quiser se afastar, primeiramente a gente vai ter um afastamento por Covid, o indivíduo vai ter direito a ficar 15 dias afastado, a empresa vai arcar com o pagamento dos 15 primeiros dias do atestado médico, isso é um padrão para qualquer tipo de afastamento, né? Seja por doença, seja por acidente de trabalho, a empresa arca com o custo dos 15 primeiros dias da doença do trabalhador, e a partir do 16º dia, a gente tem o pagamento de um benefício previdenciário que chama-se auxílio-doença. Esse auxílio-doença, ele é pago pela Previdência Social ao segurado, né? Bem, se Covid for considerado doença do trabalho ou ocupacional e com a inconstitucionalidade desse artigo, dessa medida provisória, provavelmente é isso que vai acontecer, a gente tem uma primeira grande consequência previdenciária, que é
a não exigência de carência do trabalhador. Isso quer dizer o seguinte: se o indivíduo é segurado, né, ele acabou de ser empregado, está com a carteira anotada, ou está naquele período de graça, ou ainda até como facultativo, né, ele pagou fez a primeira contribuição dele. Bem, ele não precisa comprovar para a Previdência 12 contribuições. Por quê? Porque o Covid, né, é uma situação que ninguém contrai com o passar do tempo, a pessoa contrai de qualquer forma, estando em qualquer ambiente. Então, seria realmente equiparado a um acidente de trabalho. E a grande consequência desse afastamento, né, com base no reconhecimento de que existe um nexo de causalidade entre a sua doença e uma doença ocupacional, é que você, ao retornar para a sua empresa, você vai ter uma estabilidade acidentária de 12 meses, durante pelo menos 12 meses, né? Mas eu nunca vi ninguém dar mais do que 12 meses, porque geralmente quando a lei fala pelo menos, é pelo menos mesmo, né? Ninguém vai dar mais. Mas você vai ter o recolhimento do teu fundo de garantia durante todo esse período do afastamento, e o bom é que quando você retorna para o trabalho, você não vai poder ser imediatamente demitido. Quando esse texto da medida provisória foi escrito, o objetivo era justamente esse, era não pagar o benefício previdenciário para quem não satisfizesse a carência. Por quê? Porque ia impor ao trabalhador uma prova que a gente chama de diabólica, né? Como é que ele vai provar que ele contraiu aquela doença em ambiente de trabalho, em situação de labor? É muito difícil, é muito complicado. Na verdade, quem tem a maior aptidão de fazer essa prova, de que forneceu os meios necessários de proteção ao trabalhador e que, em hipótese alguma, ele poderia ter contraído isso, é o empregador, né? E aí a gente tem aquela situação da teoria dinâmica do ônus da prova, onde quem tem essa aptidão de fazer essa prova, né, de que o trabalhador adoeceu ou não no trabalho? Não é o empregado, com certeza não é o empregado. Então, mandou muito bem, né, o STF em relação ao entendimento de que esse artigo, em especial, ele é inconstitucional. Até porque reconhecer essa inconstitucionalidade amplia, né, a proteção do trabalhador, tanto sob o ponto de vista trabalhista, como sob o ponto de vista previdenciário. Ok? Então, em relação a isso, era o que eu queria deixar aí para vocês. Um grande abraço, tudo de bom, muita saúde, estejam protegidos.